Oi você! Seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Olga e hoje eu trouxe para vocês o caso do ônibus 174, que parou o país há 20 anos. Roda a vinheta. Monmouth County 911, where is your emergency? My house. Okay, what's the emergency? I just killed my mom and my sister. Antes de falar sobre o sequestro em si, eu queria falar sobre o que antecede ele, no caso a história do sequestrador. O nome dele era Sandro Barbosa Nascimento, nascido em São Gonçalo, no Rio, no ano de 1978. O pai dele abandonou a mãe assim que descobriu a gravidez, então o Sandro cresceu sem uma referência paterna. Aos 8 anos, sua mãe foi assassinada na favela onde moravam e o Sandro passou a viver em situação de rua. Foi na rua que ele recebeu o apelido de Mancha e acabou entrando no mundo das drogas. Ele começou a roubar para conseguir manter o vício dele em cocaína. Ele foi enviado para várias instituições de atendimento a jovens delinquentes, porém nunca funcionava e Sandro sempre acabava voltando para as ruas. Sandro frequentava a Igreja da Candelária, que fica no centro do Rio, e era lá que ele tinha comida e abrigo, além de ter feito amizade com várias outras crianças que estavam na mesma situação que ele. No dia 23 de julho de 1993, quando Sandro tinha 15 anos, ocorreu a chacina da Candelária, onde 8 jovens foram assassinados durante a madrugada. Sandro não foi ferido na chacina, porém ele presenciou a morte de todos os seus amigos. No dia 12 de junho de 2000, por volta das 2h30 da tarde, o Sandro subiu no ônibus que fazia o trajeto Central-Gávea da linha 174. Ele pulou a roleta e sentou perto de uma das janelas. Sandro estava sob efeito de drogas, então ele estava completamente transtornado e começou a hostilizar os passageiros. Nisso, um dos passageiros conseguiu fazer sinal para um dos carros da polícia que estava passando e 2 policiais interceptaram o ônibus. Foi a partir desse momento que o sequestro do ônibus 174 teve início. O motorista do ônibus, o cobrador e alguns passageiros conseguiram sair do ônibus nesse início, pulando pelas janelas e saindo pela porta de trás do veículo. Foi nessa hora que o Sandro atirou contra o vidro dianteiro do ônibus, não só para assustar os passageiros, como o pessoal do lado de fora, que já se aglomerava ali querendo saber o que estava acontecendo. Os passageiros que não conseguiram sair foram feitos de refém pelo Sandro. O primeiro refém a ser liberado foi o Williams de Moura, que na época era estudante de administração. Depois de liberar o Williams, o Sandro apontou a arma para a cabeça de Janaína Neves e obrigou ela a escrever com batom nas janelas do ônibus frases como "Ele vai matar geral às 6 horas, vocês arrancaram a cabeça da minha mãe e ele tem pacto com o diabo". Uma das vítimas é forçada a escrever com um batom no vidro do ônibus que o assaltante está possuído pelo diabo. A segunda refém a ser liberada foi Damiana Nascimento Souza. Ela já tinha sofrido 2 AVCs e estava passando mal novamente na hora do sequestro, então ela estava tendo o terceiro. Em uma reportagem da revista Época, inclusive, a família conta que o derrame a deixou sem fala e sem os movimentos do lado esquerdo do corpo, e que desde então ela caminha com muita dificuldade, comunica-se escrevendo e só sai de casa por 2 motivos: ir ao médico e colocar flores no local do sequestro. Em determinado momento, o Sandro colocou um lençol na cabeça de Janaína e começou a andar com ela para cima e para baixo dentro do ônibus. Ele falou que ia contar até 100 e que quando chegasse no final da contagem ele iria atirar nela. Nisso ele começou a contar pulando os números e quando ele chegou no final da contagem, empurrou a cabeça de Janaína para baixo e atirou no chão. Ele simulou que tinha atirado na cabeça dela. Depois do tiro, ele manteve ela abaixada para simular de fato que ele tinha matado ela e começou a fazer ameaças dizendo que uma já tinha morrido e que agora ele ia matar a outra. E desafiou os policiais. Foi a partir daí que Sandro começou a intensificar as ameaças contra as reféns. Ele colocava a arma contra a cabeça delas, puxava o cabelo, inclusive chegou a colocar o revólver na boca de algumas delas. O bandido não desistiu. Pegou outra refém, ameaçou atirar de novo. Pôs o revólver na boca da mulher. Puxou os cabelos dela. Ele também colocava elas em posições estratégicas para que caso alguém tentasse atirar nele, ele estava protegido. A negociação prosseguiu por mais ou menos 4 horas, até que por volta das 6h45 da noite, Sandro desceu do ônibus levando consigo a professora Geisa Gonçalves, de 20 anos, como escudo humano. Nisso tinha um policial do BOPE escondido na parte da frente do ônibus que imediatamente atirou. Só que na hora que o policial chegou perto de Sandro, ele virou e o tiro acabou pegando na Geisa. De repente, o bandido abriu a porta e desceu usando a refém de escudo. Nesse momento, a polícia agiu. Um PM se aproximou pelo lado e deu 2 tiros no bandido. Não levanta, não levanta.
a confusão, Sandro reagiu e deu mais 3 tiros nas costas dela. Sandro foi imobilizado, colocado no porta-malas de uma das viaturas e no trajeto até a delegacia ele foi morto por asfixia. Os policiais que fizeram o transporte dele acabaram respondendo por homicídio, mas foram considerados inocentes. Geisa Gonçalves não resistiu e acabou falecendo. Ela tinha acabado de descobrir que estava grávida. Assim como a gente viu no caso Eloá, o sequestro também estava sendo transmitido ao vivo e não se falava de outra coisa nas emissoras. Tinham diversos veículos de imprensa ao redor cobrindo o caso e sempre de maneira muito espetacularizada, quase como se tivesse virado um reality show mesmo. Tem uma reportagem que foi feita durante o término do sequestro em que o repórter age como se ele tivesse sido um dos reféns, sabe? A narração que ele faz, ele respira de maneira ofegante, é como se ele quisesse pegar aquela sensação ali do local para transmitir para o espectador. Tem uma outra reportagem que mostra a Janaína, que o Sandro simulou que atirava na cabeça, falando com o pai no telefone. Ela no telefone, logo depois de ter terminado o sequestro, ou seja, dela ter sido liberada, e tem um monte de microfones ao redor dela captando cada palavra que ela fala pro pai. No dia 13, no dia seguinte ao sequestro, a Janaína foi encontrar o pai em Campo Grande e é lógico que a imprensa foi atrás. Eles filmaram o reencontro dos dois, os dois se abraçando, com a música triste e comovente de fundo, com uma voz em off, inclusive, falando que todos queriam abraçar ela para ter certeza de que ela estava bem. O que seria lindo e comovente, de fato, se a gente não soubesse que é só para atrair audiência. A atuação dos policiais, assim como no caso Eloá, também foi duramente criticada, não só na época, como até hoje, 20 anos depois. O policial que deu o tiro que acidentalmente pegou na Geisa, ele era recém-formado, tinha acabado de entrar no BOPE e, assim como todos os outros policiais, tinha a ordem expressa de fazer qualquer coisa, menos atirar. A área do sequestro não foi isolada, ou seja, não teve contenção para que não aglomerassem no local. Esses foram só alguns erros cometidos pela polícia nesse caso que poderia ter um fim muito menos desastroso. Faz um ano, mais ou menos, que nós tivemos um caso bem similar com o caso do ônibus 174. No dia 20 de agosto de 2019, William Augusto da Silva, de 20 anos, entrou em um ônibus na ponte Rio-Niterói pela manhã e, usando uma arma falsa, ordenou que o motorista estacionasse o veículo atravessado na pista. Ele repetiu durante todo o sequestro que ele queria parar o Estado, porque eles iam fazer história. E por eles, ele queria dizer ele e as vítimas. E ele falava que eles iam fazer história porque ele queria repetir o caso do ônibus 174. 4 horas depois, o William saiu do ônibus depois de liberar 6 reféns e foi atingido por um atirador de elite. O caso do ônibus 174 rendeu 2 filmes. Um é o documentário Ônibus 174, lançado em 2002 por José Padilha, que inclusive levou o Emmy Awards de 2005 como melhor documentário. E o outro é Última Parada 174, que é um filme franco-brasileiro de Bruno Barreto, lançado em 2008, que fala sobre toda a vida de Sandro, desde a chacina da Candelária até o ônibus 174. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do que eu produzi pra vocês. Se gostaram do vídeo, lembre de curtir, de se inscrever no canal aqui embaixo, de ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos. Comenta aqui embaixo o que você acha da ação da mídia nesse caso, da ação da polícia e do caso em geral. Não esquece de sugerir novos casos também pra mim, tanto nos comentários quanto nas minhas redes sociais, que estão aqui embaixo no box de informações. E eu não preciso nem falar pra você compartilhar esse vídeo com todo mundo, espalhe a palavra da criminologia. E é isso! Um beijo e até a próxima!